No canal hoje, Roberto Porto. Ele, como eu, é cristão e é de direita. E é de Macaé. Conte para nós sua história, sua trajetória, suas ideias, Roberto Porto. Seja bem-vindo. Opa, Aurélio, boa noite. Prazer, uma honra estar aí, né, participando do seu canal, né, caí de gaiato, né, naquela postagem lá e Não, não recebi foi por isso, não imagina. Não, inusitado que tava, muito, tava nos muita... planos, você tava na lista. Acontece que Opa, melhor não, ainda, fico mais honrado ainda. você não foi chamado agora, eu vou lhe explicar por quê. Deixa eu explicar um negócio aqui, eu devo. É porque eu estava priorizando, por causa das eleições, eu estava priorizando quem é candidato. Como eu não Aham. soube que. Você é candidato? Não, Então pronto. Então, você não tinha anunciado candidatura, eu não chamei agora. Mas é porque eu queria deixar passar essa fase das candidaturas, porque tem muito candidato bom aí que precisa, né? E eu gosto também de entrevistar candidato de esquerda. Adoro ser candidato de esquerda, eu adoro. É uma das eu tenho coisas uma que eu. paciência de Jó, coisa que eu Não, admiro. não é, não, não. Não é paciência, não. Veja que você vai entender. Dei o recado aqui. É. Vai lá. A Mas bola vamos é lá. sua. Bom, Roberto Porto, né, eu sou macaense, tenho 43 anos, sou casado com a Miriam, né, pai do Miguel e da Laura. E minha trajetória é profissional, né? Já trabalhei em muita coisa nessa vida, mas a minha profissão nos últimos 15, 15 anos foi de representante comercial, né? Vendedor. Representei algumas empresas aí no varejo, atendia supermercados, né? Com a pastinha debaixo do braço, e assim eu ganhei a vida pelos últimos 15 anos. No, não, no último ano, concomitante à minha atuação de vendedor, eu recebi o convite para ser consultor de uma empresa que trabalha no mercado financeiro, né, com trade de criptomoedas, e essa situação, graças a Deus, vejo, né, como uma oportunidade mesmo de Deus, mudou minha vida financeira assim nos últimos É, no último ano aí, e é. estou tendo mais Então significa que, tranquilidade. como você não pode me perguntar nada que eu saiba em função de eu ser servidor público, eu também não posso perguntar nada para você que diga respeito a criptomoedas. Aham. Não é isso? Ah, não, não pode? Claro que não. Não sabia disso, não. Claro que você pode falar sobre isso? Não. Posso, lógico. Não. Pode falar no sentido positivo. Mas Aham. Não, eu posso falar você está na abertamente. corretora ou você já sabe? Não, eu Ah, sou, então hoje, pronto. Não. hoje eu sou apenas consultor da empresa, né? Não quero fazer propaganda aqui no seu canal, não, fica tranquilo. Não, não é isso, não é isso. Você entendeu tudo errado. A questão é uma corretora de valores? É uma empresa que faz trading de criptomoedas, né? É como se fosse no mercado financeiro tradicional, é como se fosse uma empresa de investimento. Como não existe, né, é como se fosse uma corretora de investimentos. Como não existe no Brasil ainda legislação de criptomoedas, então a gente não pode se caracterizar como tal. Mas na prática é a mesma coisa, né? A gente tem um time de traders é, trabalha no mercado de criptomoedas, né, e paga dividendos ao pessoal que tem contrato com a empresa, né? E eu sou um consultor, sou alguém habilitado para fechar contratos em nome da empresa, entendeu? Uhum. Contratos basicamente é venda de criptomoedas, é isso? Ou compra? Não, na verdade não é a venda de criptomoeda. A venda de criptomoedas a gente até é, indica, porque se a gente está trabalhando com criptomoeda, a gente acredita na criptomoeda, né? Então acredita principalmente na valorização da criptomoeda, entre as quais a principal é o Bitcoin. Então a gente indica que os clientes comprem e segurem para vender, né, no futuro, né, 3, 4 anos, esperando aí essa valorização que sempre ocorre, né? Mas a atividade principal da empresa
né, é a terceirização do time de traders. O que seria? Você pode fazer investimento, está aberto para qualquer um, fazer trading, né, compra e vendas e outras operações financeiras que geram renda no mercado de criptomoeda. Mas o risco é totalmente seu. Você pode ganhar como pode perder. E na maioria das vezes, né, a pessoa sem experiência perde. Então, esse contrato é um contrato de terceirização. Você contrata a empresa, esse valor que você investe, né, vamos dizer assim, a empresa trabalha sobre esse valor e te paga uma porcentagem dos lucros. E o que é excedente, uma porcentagem fixa, e o excedente fica com a empresa, entendeu? Como se fosse se fosse em ações, seria uma consultoria de investimento em ações. Isso aí, isso aí. Comparando, né? Só que trabalhando unicamente no mercado de criptomoedas, né, altcoins, Bitcoin, altcoins, e pagando um rendimento fixo em moeda fiduciária, né, Sim. brasileira, em real. O contrato é em real, né, a gente trabalha com ele em Bitcoin, né, mas o pagamento é feito em real. Sim. É, eu só não. Eu opero muito derivativo, né? Porque eu gostaria de operar a descoberta dos corretores, não deixo, não tenho porte para isso. Ah, Aham. em opções CAL, né? Opções de compra. Eu tenho que operar coberto, mas tudo bem, faz parte. Tem uma carteira. Só assim eu tenho a carteira, eu consigo manter a carteira, não ficar vendendo toda hora. Porque sobe, você fica com aquela vontade de vender, né? Aí você limita seu ganho, não limita sua perda. Né? Sempre aquele negócio, um valente no prejuízo, né? Nunca quer realizar prejuízo. Plano de ações é isso, por isso que eu entrei no derivativo, porque derivativo você pode ser a banca, você pode ser o dono da banca de bicho, você pode ser o dono do bingo, o dono do cassino. Né? Você pode operar na Uhum. ponta do dono do cassino. Né? E o comprador de opções, como você sabe muito bem, é aquele cara que joga na Mega Sena, né? E você sabe que a Mega Sena ela não paga em prêmios 100% do que ela arrecada. Né? É. Você sabe muito bem, como você está no mercado financeiro, sabe disso. É que as pessoas vão lá na lotérica, então, jogam no Mega Sena, tá, mas beleza. Não é um bom investimento porque do valor arrecadado, uma parte se transforma em prêmio, não tudo que se arrecada, né? Se fosse tudo que se arrecada, seria como jogar uma moeda para cima. Mas não é. Exatamente. E a mesma coisa ocorre nos derivativos, né? Os derivativos de opções de compra, os derivativos mais líquidos, que são os CAL, né? Na linguagem do mercado, na jargão do mercado, ele tem uma ponta vendedora, que geralmente é as tesourarias de banco, os grandes traders, né? É os caras que têm moral na corretora para vender descoberto. E Você diz o mercado tradicional, né, de ações, de né? derivativos, né? Mercado tradicional, derivativos de ações. Uhum. Opções de compra e venda. Opções de venda eu não Uhum. trabalho, eu trabalho com opções de compra. E aí, quando eu era, 20 anos atrás, eu gostei dessa brincadeira, aprendi a jogar, porque eu sempre queria isso, eu nunca fui de jogar na Mega Sena, a completa Uhum. versão, porque eu fazia a conta, né? Roberto, você também faz a conta, não faz a conta? O seu cliente potencial, ele faz a conta, é bom que ele faça a conta, né? Para ele saber o que está fazendo. Né? Uhum. Quem está investindo tem que fazer contas. Né? Quem investe em fundamentos, por exemplo, tem que saber ler balanços, fazer contas. Então, será que isso aqui vai subir? Não vai? Vai aumentar o lucro? Vai diminuir? Qual é a trajetória? Né? Como é que está o mercado? Então, tudo isso é fazer conta. Claro que inclui uma parte de adivinhação também. Não tem como você saber o que vai acontecer amanhã no mercado. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a pessoa aposta, quando ela entra no cassino, quando ela joga no bicho, quando ela aposta na Mega Sena, ela está fazendo uma conta ruim. Por quê? Porque tem gente ganhando do outro lado de qualquer jeito. Né? E Uhum. ele é mais provável que perca do que ganhe. Né? Então, quando eu descobri que existia um mercado em que você podia ser a banca legalmente, né? Isso. Certo? Quando você pode ser o player que está do outro lado,
né? O player que está pronto para tomar prejuízo, porque faz parte do negócio tomar prejuízo, mas que na média, num ano inteiro, ele vai ganhar. Se cair, aí que ele ganha mesmo. Né? E se tiver situações como essa da pandemia, que maravilha, né? Aquilo ali como eu sempre digo, quando chegou no dia lá que começou a dar os sinais de que a pandemia ia causar lockdowns, eu avisei todo mundo que eu tinha perto. Venda seu tênis velho, venda a mãe, a sogra, raspe tudo que tem no banco e compre ações. Né? né? Porque, evidentemente, isso não, esse vírus ele pode atacar muita gente, ele pode matar muita gente, mas ele não ataca nenhum dos fundamentos da economia, pelo contrário. A sua visão foi corretíssima. Não, e até porque eu estava com o Eduardo Vieira, que você conhece aí do Rio, né? Nosso amigo também, tá sempre nas redes sociais, né? Mas mandou fechar o comércio 4 meses, restaurante e tal. Destruição criativa. É um processo acelerado. Pobre de quem foi vítima, não tem a dúvida. Mas que do ponto de sendo frio, porque economia é frio, né? Você sabe, você está no mercado financeiro, sabe, você tem que ser frio, você não tem que ser emotivo, tem que ter preferências, né? É lógico. Aí é dinheiro contra dinheiro, né? É um jogador cauto lá. Então, as coisas não são pela emoção, são pelos fundamentos e pela aposta, né? Tudo é uma aposta. Compra por X hoje, compra por 100 hoje, espera que esteja 110 amanhã. Não é isso? Exatamente. E quando você traz isso para o mercado ali no dia a dia, ele não é uma linha reta, né, o dia inteiro. Ele tem micro oscilações ali durante o dia, às vezes maiores, às vezes menores. E quem sabe antever isso daí, quem tem a experiência e a qualidade para poder antever essas oscilações, ganha muito dinheiro, né? Não, e a economia real também, você pode. Todo o sistema de projeções que é utilizado no chamado mercado financeiro, ou derivativos, criptomoedas, qualquer sistema de projeção, ele é baseado em análise de fatos, né? Não, Uhum. na economia real, a mesma coisa. Você tem fatos que são que há correlações, há epistemologia a ser aplicada, né? Uhum. É, porque é aquela história, por exemplo, se um país, e aí vamos discutir o Brasil, e isso eu queria debater com você, porque eu sei que você é uma pessoa de direita, é um conservador, é cristão, como eu, mas que entende que, para efeitos do mercado, nós temos que defender não só a propriedade privada, como a liberdade de fluxo, a não ter monopólio, aquelas questões que foram definidas pela Revolução Gloriosa na Inglaterra lá no século XVII, né? E que a gente foi Perfeito. trazendo dentro da linha conservadora, tanto o conservadorismo continental, um pouco menos, mas também, né, em alguns casos, como está sendo na Hungria agora, a pessoa mete o pau na Hungria. Ele está fazendo reformas importantes na economia e que estão dando resultado. Por que dão resultado? Porque se você fizer com que você tomar medidas tendentes a melhorar a produtividade geral dos fatores, daqui a 10, 20, 30 anos o país estará rico. Se você tomar medidas tendentes a atrapalhar a produtividade geral dos fatores, daqui a 10, 20, 30 anos o país estará pobre ou miserável. É só a gente olhar para a Absolutamente. Argentina, para a Venezuela, saber disso, com certeza. A Argentina de 1930 para cá, ela toma todas as medidas possíveis e imagináveis para boicotar a produtividade, para diminuir a produtividade geral dos fatores. 1930. O processo começou na década de 1930. O peronismo teve antecedentes. O Perón só agudizou algo que vinha. Que quando começa a Argentina, o que acontece? A Argentina ela tem o século XIX, ela tem os caudilhos lá, que você sabe, você estudou história, você sabe. Era um negócio meio bagunçado. É aquela briga de Buenos Aires com as províncias e tal, todo um contexto. Mas aí teve Mitre. Mitre era um visionário.
Era um péssimo, ele atuou como general, era um péssimo general, ele perdia todas as guerras, toda a batalha que ele enfrentava, ele perdia. Ele, campo de batalha, era um fracasso. Mas ele conseguiu se eleger presidente da Argentina. Né? E aí ele apostou numa coisa que na época era meio revolucionária, ele apostou em educação. Ele se correspondia com o nosso Pedro II aqui, né? Eram amigos, eles faziam correspondências da tradução da Divina Comédia. O Dom Pedro II traduziu. Eu, inclusive, prefacei o livro que trata disso. O Dom Pedro II traduzia a Divina Comédia para o Dante, né? Para o português e o Mitre para o espanhol. E eles se trocavam cartas explicando como é que era o processo e tal. O Dom Pedro II agia mais como um tutor. O Dom Pedro II era meio da esporro e tal. É, é, é. Ele cobrava o Mitre. Eu tive acesso às cartas, realmente ela chega a ser engraçado. E o Mitre tinha essa fixação pela educação. Né? E que depois o Sarmiento, que era um pouco mais bruto e tal, mas vai manter um pouco isso. E aí você chega no início do século XX, claro, a gente, né, eu tenho dados comparativos, no meu livro, você tem meu livro, você sabe disso. Você leu essa parte que eu fiz da análise, comparar Buenos Aires com Chicago, ficava para trás, mas eles já tinham o ensino universal em 1900. Vamos ter o ensino universal em 2000. 100 anos de diferença. E aí a Argentina se torna, na década de 1910, 1920, um país comparável em riqueza a muitos países europeus. Não aos Estados Unidos, mas a alguns países europeus. Mais rica que a Espanha, por exemplo. A renda per capita é maior que a da Espanha. A Argentina se torna um fenômeno. E a coisa é tão, é tão um fenômeno, esse fenômeno é tão violento, que ele vai durar até 1970, por aí, que o brasileiro ia para Buenos Aires e ficava impressionado. Opa, tá tão bem de vida aqui, viu? Eles tinham uma renda per capita significativamente maior que a nossa. Mas aí ocorre a crise de 1930, que afetou o Brasil também. O Brasil tomou certas providências, às vezes eles tomaram outras providências. E lá a crise desencadeia esse populismo que existe até hoje, essa noção de que. Essa noção muito popular, dualista, primária, de que os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Isso é a raiz de tudo, né? Dos equívocos, né? A inveja está na base desse pensamento, né? E lutar contra isso daí, o cara tem que ter uma dose muito grande de humildade, né? Para reconhecer isso daí e não cair nessa armadilha. Sim, mas me fale um pouco de você agora. Eu estou falando mais que você, estou falando mais que o convidado. Não, pode falar. Um prazer ouvir aí. Mas, Fale um pouco da Direita Macaé. Como é que enfim, surgiu? Como é que você como é que você despertou para a política? Como é que foi isso? ô Aurélio, eu acho que o divisor de águas assim desse despertar político foi o ano de 2013, né? Quando aconteceram aquelas manifestações e aí a gente via aquilo da televisão e não se tem ainda uma noção muito acertada do que produziu aquilo, né? Tem versões ainda, os próprios analistas não sabem. Eu tenho a minha visão, mas siga. Não se sabe, porque acabou o povo, né, a população, se apossando de uma manifestação que a princípio era de esquerda, né? Não sei se era Esquerda e violenta. exatamente, não sei se era aí um princípio de uma revolução, desse processo, né, revolucionário, um passo aí para aprofundar esse processo, só que saiu pela culatra totalmente, a meu ver. E muitas pessoas enxergaram, se identificaram com aquela indignação ali da população contra o governo e a, aquela ação violenta dos grupos de esquerda, né, black blocs e tal. De repente, no primeiro momento, as pessoas até se identificaram um pouco com aquilo dali, mas depois viram que não era o caminho e tomou forma um sentimento
patriótico, de indignação, que surgiu com aquilo tudo ali, né? Então, de lá para cá, eu saí desse sono profundo aí em relação à política, né? Eu tenho 43 anos, eu tinha aí 2013, 36, né? E não era nenhum garoto mais, então, mas ali despertou alguma coisa dentro de mim e depois eu comecei a buscar, né? E aí, o único canal de informação que tinha uma certa liberdade e que não tinha um viés ideológico, né, uma narrativa pré-definida, era a internet, né? Então, pelas redes sociais, comecei a pesquisar, então descobri outras pessoas que partilhavam daquele mesmo pensamento e pessoas que já tinham, né, opiniões formadas, mais embasadas, acerca de tudo aquilo que estava acontecendo, e aquilo dali começou, aquela massa ali, meio, né, disforme, começou a se ajuntar, e foi sobre essa massa, a princípio disforme, que foi se construindo isso que a gente entende hoje por direita no Brasil, né? Porque até então, eu não me envergonho de dizer, eu não tinha a menor noção do que era direita e esquerda. Então, eu comecei a Você, buscar e eu você era de direita sem saber. exatamente. Um dia eu estava na igreja e um amigo meu, amigo de infância e tal, irmão lá da igreja, Igreja, você é evangélico ou católico? sou evangélico, né? Aí a gente conversando sobre política, né? E ele falou assim, não, porque nós somos conservadores. Aí foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, assim, não no sentido que Qual, eu qual ouvia é, qual é a igreja, a denominação? Comunidade Evangélica de Macaé. Uhum. Comunidade Evangélica de Macaé. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, me identificando com ela, e não no sentido pejorativo que eu ouvi até então através dos veículos de comunicação de sempre, né? Ser conservador sempre tinha aquele sentido pejorativo de Sim. ser Atrasado, reacionário. exatamente avesso a ah, mudanças, avesso ao progresso, né? uhum. E eu falei, realmente, eu sou esse negócio aí. Inimigo Eu de sou tudo que era bom e belo. exatamente. Eu sou esse negócio aí. Comecei a buscar mais informação e ainda estou nesse buscar, né? Estou aqui conversando com você, tenho você como uma referência disso daí, de algo que eu quero me tornar em termos de conhecimento, em termos de convicção daquilo que eu defendo e daquilo pelo que eu luto, né? Então, rapaz, eu me enxerguei assim, muitos os conservadores, né? Alguns conservadores de elite, né? Conservadores de raiz, né? Como eles se consideram, né? Veem na figura tosca e meio bruta do Bolsonaro um inimigo assim ao conservadorismo, né? Puro, né? Dos ingleses e tal. Não, Mas eu, eu, realmente, me desculpa, pode mas falar. me parecem todos os baita caçadores de likes. A partir do momento que se considerou, se criou essa ideia, principalmente depois da eleição, logo depois da eleição, porque o presidente só fala besteira, então eu não quero me associar a isso, porque isso é feio, isso vai ficar mal no meu meio de classe média, e isso vai me tirar like. Em direção, eu vi vários que estavam dispostos a apoiar o presidente e de repente viram que os likes de classe média estavam correndo para essa posição combista, né? Que chamado, foi na época chamada de combista. Que era você ser de direita e ser contra o Bolsonaro. É, aí que tinha a ver com o Alckmin e tal. Mas então eu vi uma corrida de likes e claro que, poxa, eu pensei, eu também gosto de likes. Quem não goste, quem não queira ser famoso, quer ser Uhum. reconhecido, quer ser lido, eu tenho livros, eu preciso vender.
Mas eu entendi que a postura correta não era essa. Claro que tem gente que é meu amigo, que eu respeito, que está nessa posição, tá tudo bem, que avalia, de que é um tiro no pé, a direita tem um presidente que possa. Eu não vejo assim, eu vejo que o presidente ele é um símbolo, ele tem um simbolismo muito importante. Esse simbolismo ele corresponde a algo que foi completamente negligenciado por anos a fio, as pessoas sofrendo com impunidade. Não tinha um político para falar que tinha que mudar a lei para bandido. Não tinha um político que falar que tinha que mudar certas coisas, certos hábitos, certos privilégios. Não tinha um político falando que não podia dar aumento automático para tudo quanto é carreira de servidor público. Não tinha. Então depois aí fica, como é que surgiu o Bolsonaro? Tava na cara que ia surgir. Ninguém Exatamente. tava fazendo nada. Exatamente. E eu comecei a acompanhar aquele cara, né, e acompanhar o que ele falava, e quando ele se dispôs, né, a enfrentar toda a máquina, né, aquele gigante, porque ele é um cara doido, né, vamos dizer assim, de enfrentar de peito aberto esse gigante que ele enfrentou, Não, eu acho, né? eu acho ele muito parecido com um homem comum. Isso é um Exatamente. elogio, isso é um elogio. Eu estou elogiando, porque eu sou eu cultuo o homem comum. Eu só É, falo, exatamente, né? Eu digo doido assim de uma maneira positiva, né? Doido sim, em termos de coragem, corajoso, corajoso, corajoso. em termos de corajoso, porque é, ele sabia o que ele ia enfrentar pela frente, mais do que até mesmo nós. E ele enfrentou e venceu. Então eu vejo assim, nós somos cristãos, eu vejo a mão de Deus nisso aí. Eu vejo uma conjuntura de fatores que só é possível mesmo com a atuação, né, de Deus. E mas antes disso, antes mesmo até de Bolsonaro se candidatar e vir a se eleger, um fato ele marcou a minha, vamos dizer assim, eu saí da inércia, da comodidade de simplesmente ser um curtidor de memes e um postador de textos indignados na internet e parti para algo mais real, que foi, é, eu estava em casa, liguei a televisão e eu vi ali que o STF ia julgar o habeas corpus do Lula, né? Isso em 2017, se eu não me engano. E naquela época ele não tinha sido preso ainda, e o STF ia julgar ali se ou tinha, enfim, Eu lembro. Lembro do episódio. da primeira vez. Sim. E, e o STF ia julgar e estava aquela indecisão ali, né? A gente não sabia. E era óbvio que eles tinham que votar contra, né? Óbvio. E foi Não, 6-5. tem, E aí tem até a eu tese de que finalmente ele foi preso, porque se ele não fosse, aquelas alturas já se falava que elegeria Bolsonaro por ele não ir. Porque tal já se seria. falava. Já se falava boca pequena nos meios mais. Que temiam a subida de Bolsonaro, a vitória de Bolsonaro. É isso, de centro, digamos assim. Né? Que se o STF não botasse o Lula preso, não fizesse, né? Aquilo era mais lenha na fogueira de Bolsonaro. Era mais certeza de que Bolsonaro seria eleito. Quer dizer, vamos acalmar aqui, vamos. Então foi um movimento estratégico, né? Claro, porque eu tinha que te sacrificar, né? E também tinha a questão Lula estava pressionando para ser candidato. Ele queria porque queria ser candidato. Todos os meios de ser candidato. Isso também incomodava, porque, poxa, era botar fogo no país. Né? Era botar Uhum. fogo no país. Eu não aceitava mais, depois de tudo que foi provado. Ficou provado ou não provado, não importa. O que está provado que houve um roubo espetacular na Petrobras embaixo das asas desse povo todo. Uhum. Isso está provado.
Está provado que o pessoal devolveu o dinheiro. Se devolveu o dinheiro é porque tinha ganho. Ah? Então, e a Petrobras capengou. A Petrobras com crescentes níveis de produção capengando. Sofrendo aí. A Petrobras ficou endividada demais, começou a dar prejuízo e tudo aquilo mais que a gente viu. Então, a partir daí não tinha mais como ver isso como uma coisa racional. Um apelo que fosse palpável, que fosse planado. E aí tá, vamos para a moderação, vamos para uma alternativa moderada, quer dizer, chegou a hora dos tucanos ganharem? Sim, chegou a hora dos tucanos ganharem. Estava claro, né, a partir de determinado momento. Só que faltou competitividade, né? Sempre. Uma coisa que eu sempre dizia, puxa, o PSDB vem de 4 enfrentamentos do PT e 4 derrotas. Exatamente. Perder clássico é uma coisa que faz perder torcida também. Um atrás do outro. Pois é, e Bolsonaro, ele incorporou esse sentimento aí, nem incorporou, né? Ele representou mesmo, porque ele Ele partilhava representou, ele é um desse símbolo. sentimento, E é isso que as né? pessoas não têm compreensão. Bolsonaro é um fenômeno de massas porque ele simboliza um sentimento. Um sentimento Exatamente. que não soube ser expresso por ninguém. Ninguém ocupou a área que ele ocupou, que estava óbvia. Eu vou além, Aurélio, Por ele que Alckmin, que é um não homem que soube, eu não. Ele admiro, por que não, que... não interessou a ninguém Não, ser não, não, aí que tá. Eu acho que as pessoas também teve muita burrice. Teve algo que tem em abundância no Brasil que chama burrice. Ora, Geraldo Alckmin nunca foi um homem de rabo preso nesse sentido. Cara que sempre foi esclarecido também que ideias não vamos negar, de ideias centro-direita. Ele, pessoalmente, não falou PSDB. PSDB é outra história. Ele comprou briga, quando ele disse que era o Dória, ele comprou briga com correntes de centro-esquerda do PSDB, que depois saíram, o Goldman e tal, aquele povo lá. Bom, por que Geraldo Alckmin não assumiu a bandeira de muito antes da eleição, de temos que prender bandido? Ele chegou a ensaiar isso, com o negócio de maioridade penal e tal. Tempo que botar lugar de bandido na cadeia. Tem que ter, acabar com essa impunidade, tem que ter armamento civil, tem que ter decência, tem que fazer as coisas acontecer. Por que não? O campo estava aberto. mas Aí eu acho, para compor, você sempre a mania do Brasil de querer compor com todo mundo. Pô, o Centrão, em 2018 tentou compor, antes de fechar com o Alckmin, tenta compor com Ciro Gomes. Ora, Ciro Gomes está muito à esquerda do PT. Quem vê os discursos dele, quem sabe a prática dele, sabe disso. O projeto dele é venezuelizante, é autoritário e é altamente estatizante e esquerdizante. Ciro Gomes é assim, ele é intervencionista. Agora, como é que você namora o cara e depois vem dizer, ah, não, vamos construir uma alternativa de centro-direita? Que centro-direita é esse? é, Não tem confiança. Não te parece isso? Quer dizer, de repente, essa coisa de você ver, 2013 te impressiona, 2015 deve te impressionar, 2016 com impeachment, você deve ter ido para a rua também. Imagino que foi. exatamente, é o que eu estava contando. No impeachment eu não fui para a rua, eu ainda não conhecia os movimentos de rua. Ah, Então, tá. essa ocasião do habeas corpus do Lula, eu até fiz um Ah, vídeo sim. no dia lá. Eu procurei saber se tinha algum grupo em Macaé e acabei chegando nesse pessoal Da do direita Direito a Macaé. Macaé, que já existia antes de mim. E aí eu falei, o que vocês vão fazer e tal? Vai ter alguma manifestação? Ah, vamos ter uma manifestação sim, em frente à Câmara, à antiga Câmara Municipal aqui em Macaé. E eu fui para lá certo de que ia ter pelo menos umas 1.000, 2.000 pessoas. Diante da indignação que eu via pelas redes sociais, eu falava assim, vai ter muita gente lá, né, indignada contra esse absurdo. Eu cheguei lá, tinha 30 cabeças, Aurélio. Hum. Aí ainda estava chovendo, mais ou menos a chuva fininha. Eu parei o carro assim, eu falei assim,
eu dou meia volta e vou para casa, eu estava mais ou Desisto, menos é. perto de casa, eu dou meia volta, vou para casa, eu vou lá pagar esse mico com essas 30 cabeças, sem experiência nenhuma de rua, de nada, assim, nunca ter feito nada parecido antes de cunho político. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Se eu fugir agora, eu vou fugir para sempre. Claro. Então, eu vou lá, vai ser E, 31 e e não é eu vou estar. mico, não, é orgulho. Não é mico, é orgulho. Ah, não, mas ali hoje eu vejo totalmente. Hoje eu vou até sozinho, ou com mais dois, mais três, se for necessário, e tendo convicção de que eu estou fazendo a coisa certa. Mas ali naquele momento ali bateu essa dúvida, né? Então eu pensei exatamente assim: se eu fugir agora, eu vou fugir a vida toda. Eu vou lá, vou encarar esse pessoal, não conhecia ninguém, né? E aí fui me turmando com o pessoal ali, eles fizeram, deram uns gritos de guerra lá, filmaram alguma coisa, botaram na internet, e foi a nossa manifestação. Marcamos ali, né, aquele dia, a oposição, né, de pelo menos aquele grupo de macaenses ali, a, aquele absurdo, né, que o STF poderia protagonizar. Depois o STF até refugou lá, foi 6-5, né, pela prisão, né, e enfim, não sei se o nosso a nossa manifestação teve algum peso nisso, mas pelo menos a gente, como você falou, a gente se orgulha de ter estado lá e lutado pela coisa certa. E aí eu falei, não, eu vou estar junto com esse pessoal aí. Eu vou me juntar, porque o meu sofá, o meu computador, a minha indignação ali pelo computador já não cabe mais, né, dentro da responsabilidade, né? Igual aquela frase do Peter Parker, né? Do tio do Peter Parker, né? Grandes poderes vem grande responsabilidade, né? E eu digo assim que grandes verdades, né, que trazem a gente para certas circunstâncias, né, também trazem grandes responsabilidades. Você chega a um certo ponto que você não pode retroceder nisso daí. E, e eu falei, vou estar junto com esse pessoal do Direito a Macaé. E já são 2 anos. Né? E lógico, a militância de direita é por causas, mas ela também é política, né? E a gente apoiou, né? A gente fez, logo em seguida, a candidatura do Bolsonaro ganhou mais força ainda, mais peso, e a gente ali, né, apoiando por ser o certo, e depois a gente começou a ver que a coisa era bem real, né? E a gente organizou a campanha do Bolsonaro aqui em Macaé. A gente fez todos os eventos de campanha do Bolsonaro, coisa que, sem que ele nem sequer tenha tido conhecimento daqui de Macaé. Mas nós fizemos as 2 maiores carreatas políticas, né, a favor de Bolsonaro aqui em Macaé, e a maior passeata, né, política também, numa praia aqui, Praia dos Cavaleiros, é um point aqui de Macaé, com 3.000, 4.000 pessoas, algo em torno disso, lotou aquela orla lá, né? Parecia até micareta, né? E a gente organizou isso daí sem, né, pão com mortadela, sem R$ 50, sem nada. Foi o povo mesmo que foi voluntariamente para lá apoiar. Então, realmente foi um fenômeno e a gente participou disso, a gente foi protagonista disso aqui na cidade. E aí veio a eleição, foi uma das maiores alegrias assim que eu já tive na vida, né? Fora, logicamente, as alegrias de cunho pessoal, mas em grupo, assim, de ter participado de alguma coisa, foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida de ver o presidente Bolsonaro eleito, e aí, né, a partir daí a responsabilidade não arrefeceu, não, ela aumentou ainda mais. E aí são novas pautas, né, no começo lá com o negócio de reforma da Previdência, depois o pacote anticrime, fizemos manifestações de apoio ao governo, e agora, em eleições municipais, nós estamos lançando um candidato próprio, né, que é o meu amigo Renan Rodrigues, que é o presidente do Direito a Macaé, e estamos lançando ele aí, e ele tem grande chance de vencer essa eleição, o Uhum. Aurélio, numa cidade em que nós temos 17 vereadores, nenhum deles conservador de direita. De repente, conservador, assim, dentro da sua casa e tal, com a sua família, mas em termos de discurso, em termos de atitude de defender valores conservadores e as práticas, né, da nova política representada pelo presidente Bolsonaro, nenhum deles. Então, a gente está
nessa luta aí para começar a mudar esse cenário, né? Para ter um pouco de formação, né? Quer dizer, quando você chegou lá que viu que só tinha 30, né? Faltava um pouco de Nelson Rodrigues naquele momento para você, né? Ou para quem estava lá, de repente para quem fosse para casa por causa dos 30, para entender que Aham, multidão não é critério, né? O exatamente. mestre Nelson já dizia isso, e tantos outros mestres da direita ao longo da história. Não, a direita não é feita com multidões, a direita é feita com pessoas determinadas a evitar que as multidões façam besteira, principalmente isso. É, Perfeito, eu perfeito. queria fazer uma analogia, se me permite, Roberto, já que assim, você me permite essa questão de bate-papo mesmo, né? À vontade, Que você fez uma análise de 2013, que o 2013 foi espetáculo, a coisa toda. 2013 é muito interessante. Eu sei, eu sim. até tenho uma visão do Jerônimo Teixeira que eu quero ler, ele escreveu um livro, ainda, ainda não li, mas quero ler, eu acho que ele pensa bem sobre isso, mas já vi muitas reflexões. Mas eu tenho uma reflexão bastante particular, porque eu fui comunista na adolescência, eu conheci os movimentos, conheci a viração, conheci o partidão que eu era, o PT, todos os movimentos de Belu, e o Uhum. PT tinha várias correntes, né? Principalmente trotskistas, mas não só trotskistas. Então, o que acontece? Você tinha um sentimento de que em 2002, em 89 mais, mas em 2002, de que a chegada do PT ao poder representaria a possibilidade, ainda que com Grano Salles, ainda que há poucos, de fazer transformações. Aí você via os vizinhos fazendo transformações, você via a Argentina fazendo transformações, Bolívia fazendo transformações, Equador, eh, Chaves começou a exportar a revolução para lugares como Honduras e tal, a República Dominicana e tudo mais, no sentido de que estamos caminhando, aquela velha mito de 1917, né? Primeiro os mencheviques, depois os bolcheviques. Primeiro o governo Kerensky, depois todo o poder dos soviéticos. Quer dizer, a ideia de que você gradualmente poderia alcançar aquilo que é o sonho de todos que é o sonho ressentido, matar todo mundo que está lá, que deu bem até hoje e tal, que tem valores contrários ao dele. Né? É uma coisa bem Perfeito. totalitária, ressentida. Bem, mas é isso aí, os caras tem esse ponto. Aí, de repente, em 2013 já fazia 11 anos, 10 anos, né? Porque eles tomaram posse em 2003. Fazia 10 anos e meio que eles tinham tomado poder e não tinham tomado poder. A Dilma, na época, estava fazendo desonerações para os ricos. Foi uma transferência de renda para os ricos, para as grandes empresas. Foi isso que ela fez. Custou uma fortuna, inclusive. Tá cobrando de imposto de pobre, porque ela aumentou impostos regressivos que incidem sobre os mais pobres, e é fácil explicar. Por que o imposto regressivo incide sobre os mais pobres? Porque o pobre ele despende uma maior percentual de sua renda com consumo do que o rico. O rico, ele gasta, vamos dizer, 20% da renda dele em consumo, o resto ele investe, faz outra coisa e tal. O pobre não sobra tanta margem para investir, ele gasta 90% do que ele ganha com consumo. Então, quando você tributa consumo, você está tributando muito mais o pobre do que o rico. E o PT, nos 13 anos de governo, ele não aumentou nenhuma alíquota progressiva, ou seja, imposto de renda, não, ele não taxou nada. Pelo contrário, deu algumas isenções, deu essas desonerações, votou leis para perdoar quem tinha mandado dinheiro para o exterior sem pagar imposto, e por aí foi. Ele aumentou a carga tributária baseada na tributação dos mais pobres. Claro, compensou isso com renda mínima e tal, que era uma ideia que já era para ter sido. Quer dizer, na verdade, começou com o Fernando Henrique e era uma ideia para ter sido implantada há muito tempo. No Brasil precisava, o país produtivo precisa dessa renda aos mais necessitados. Evidentemente, não dá para admitir que um país como o Brasil deixa as pessoas passar fome. Consigo Sim. admitir isso, isso não é uma questão de direita e de esquerda, isso é uma questão, inclusive, liberal, né? Uma ideia liberal de não deixar as pessoas não passar fome. Para quê? É, É, Milton Friedman defendia essa não, daí. não só ele, né? Muita gente, para que passar fome, né? Mas isso o conservadorismo inglês dizia 200 anos atrás, né? Que tinha que empoderar as pessoas e tal.
e dar assistência. Isso é cristão, inclusive, acima de tudo é cristão, né? Uma ideia absolutamente conservadora, no sentido de que é uma ideia cristã. Não, Mas perfeito. aí em 2013 o que acontece? Em 2013 a coisa começa contra o Alckmin, lá em São Paulo. O que fez aqui o aumento da passagem foi por ele. É, e era Alckmin, governador de São Paulo. E tem um aumento da passagem, e aí a turma da esquerda se revolta, e aí logo a revolta se volta contra o PT também. Por quê? Porque era uma revolta de gente que estava esperando e não via. E era uma revolta de jovens que não tinham cargo, que não tinham sido cooptados aí. Então você tinha uma parte da esquerda, no pessoal mesmo, Sininho e tal, aquela turma, que não tinha sido cooptado, não estava ganhando dinheiro, não estava no propinoduto que a esquerda brasileira se acomodou, porque os sindicatos já ganhavam desde sempre. Né? A turma sindicalista sempre teve sua teta para mamar. E quem não era do sindicato ganhou um carguinho aqui, um carguinho ali, um jeitinho ali, tinha todo aquele negócio de distribuir dinheiro para os sites amigos. Aquilo empregava um monte de gente, para a imprensa amiga. Né? Então o pessoal tava de boa. E foi justamente eles, e aí que começam as coisas. Eu não acho que 2013 tenha sido um momento conservador, embora eu vi que pessoas conservadoras participando dele, achando, bom, já que estamos sob Dilma, isso vai desgastar a Dilma, vamos para lá. E realmente desgastou, a popularidade dela caiu. Né? E caiu porque também entrou para a Copa das Confederações, que era uma grande contestação de gastar aquele dinheiro em estádio e tal, as maracutaias que tinham na construção dos estádios, você lembra disso? A coisa evoluiu para aquilo. Mas não, claro que a gente de direita não podia ser coisa a favor de Black Bloc, eu mesmo fui vítima de Black Bloc naquele ano. Deus, uma coisa triste. Né? O Black Bloc não dá para admitir, é uma coisa brutal, é violência total, é violência, uma coisa inadmissível. Bom, mas aí há o desgaste. E quando há o desgaste, a turma que estava na boquinha, ela tem que se encarregar de acalmar essa gente. Porque senão o governo ia para o saco. Eles se deram conta disso. E não tinha uma correlação de forças capaz, em 2013, felizmente não havia, capaz de levar o governo a uma radicalização na direção do que queria essa esquerda insatisfeita, essa esquerda radical insatisfeita. Naturalmente satisfeito. Se eu fosse esquerda radical, eu estaria muito satisfeito de estar 10 anos no poder e não ter feito nada de revolucionário, zero de revolucionário. Aquilo que foi tentado, inclusive, tal dos direitos humanos, dos conselhos, o Congresso derrubava os decretos deles toda vez. Sequer chegava a virar projeto. Quando ela fez o Todo Poderoso Soviético, Todo Poderoso Conselhos, lembra? O Lembro. Congresso foi lá e botou um decreto legislativo imediatamente. Isso aqui está revogado. Porque tinha que negociar, obviamente. Vocês não fazem um negócio desse sem negociar. Ainda bem que tem que negociar. Porque uma coisa dessa para romper a democracia, você tem que negociar. Pois Isso bem, foi em qual ano, você sabe dizer? foi tudo Foi antes ou depois das foi manifestações tudo de na mesma 2013? época. Eu não lembro a data exata, mas foi tudo na mesma época. Esse engano foi um pouquinho antes, mas foi tudo na mesma época. Então você tem uma coisa, quer dizer, a acomodação, o bem bom da gente cooptada, porque a maior parte da esquerda estava cooptada pelo dinheiro, pelos benefícios, porque o amigo estava lá, porque todo mundo estava se dando bem, e porque a direita estava fora, porque é uma grande alegria. A grande alegria de quem era PT, acima de tudo, além de ganhar dinheiro, era de que a direita estava fora do poder. Era bonito para ver os deputados, os poucos deputados de oposição, como o José Carlos Aleluia, por exemplo, que eu lembro, que é meu amigo, chegar no Congresso por que esse governo reclamar? Estava na oposição, estava sem cargo, estava na chuva. É bonito ver o inimigo na chuva. Todo mundo ressentido, então adora isso. Aí o que acontece? Aí vem 2014 e vem a sensação de que eu não diria que a eleição foi roubada. A eleição, eles foram muito inteligentes na articulação, foram extremamente hábeis na articulação. Eles ganharam porque eu não acho que tenha havido fraude. Um abraço à tese.
Eu disse que eles tinham chance de ganhar quando eu vi as aberturas das urnas, porque a abstenção no Nordeste caiu violentamente, ou seja, aquilo teve transporte de eleitor de todo jeito possível e imaginável. Tá? Ah, mas isso é fora da lei. Bom, eleição no Brasil, pelo amor de Deus, a lei é para você assistir, não sei quem é que cumpre aquilo. Não dá para cumprir também, porque é um estado babada danado, né? A lei eleitoral no Brasil é assim: o eleitor é um bebê de 1 mês. Se você triscar nele, ele vira uma coisa, ele vira uma gelatina, uma geleia. Você não pode se comunicar com ele em 3 dias, ele tem que ficar incomunicável, ele vai pensar, ele vai refletir. Que reflexão que ele faz? Vai fazer reflexão nenhuma, nunca fez. Não é coisa agora que vai fazer reflexão. Ah, pois bom, Eu vivi a lei faz de conta, né? Aí o que acontece? Tem uma eleição que eles ganham, por quê? Mas ganham porque eles tinham aquela base assistencialista. E você viu agora que ela mudou de lado com uma facilidade incrível. Essa base é governista. Ela vai ser governista sempre. Rapaz, é só lembrar, a eleição de 1950, Getúlio ganhou em tudo quanto é lugar. O Cristiano Machado, que era o candidato oficial do PSD, tá? O candidato oficialista do Dutra, né? Que era o presidente, ele ganhou no Nordeste. Explica isso. Sem carisma nenhum, sem campanha nenhuma, sem oba-oba nenhum, foi lá e ganhou. Ganhou porque é oficialista, porque é governista. Ah? Assim como Lula não foi bem votado em 2002 no Nordeste. Olha a votação, ele foi votado depois que ele botou o chapéu de couro, é o presidente, ele é o presidente. Claro que ele é bom ser um presidente que nasceu no Nordeste, é bom ser um presidente que dá Bolsa Família, é ótimo isso tudo. Tá? Mas é só mudar o governo que muda a situação. Temer não conseguiu faturar isso porque Temer é muito ruim de jogo, né? Pelo amor de Deus. Temer, o carisma de Temer é uma coisa lamentável. Fez um ótimo governo, do ponto de vista dos fundamentos, fez um governo muito bom, fez reformas fantásticas. Quem votou o teto foi ele. Tinha Meirelles que era incorruptível, né? Inclusive ficou claro naquela conversa com o Joyce que Meirelles era incorruptível e Meirelles tinha carta branca dentro do governo para mandar. Agora também, tá? Não precisava fazer amizade com o Gedel, essas coisas. Temer bom, coitado, eu tenho pena, porque era uma boa pessoa. Tirando o lado dos processos aí, que eu também não vou entrar, eu não julgo ninguém antes de condenado, tá? Antes das coisas ficarem claras. Não vou condenar o cara porque teve uma conversa com o Joel. Né? Na época que me acompanha viu que eu não vou condenar o cara por isso e apoiei o governo dele até o fim. Acho que ele fez muita coisa boa. E você vê aí, ele se revelou um apoiador de Bolsonaro, de que torceu para Bolsonaro, votou em Bolsonaro, e eu não tenho a menor dúvida disso. Né? A gente faz o julgamento apressado das pessoas. Né? Mas enfim, eu acho que 2013 não foi um movimento que tenha sido conservador e eu acho que o nosso negócio começou antes. E começou antes quando a gente virou subversivo. Quando ser direita virou subversivo, Roberto. E isso é uma coisa que começou meio pequeno. Eu lembro o Leonard Locke eu conheci ele pessoalmente em 2011, a gente fez amizade e tal, mantém a amizade até hoje. E na época ele já tinha lançado mais de um, mas ele tinha lançado antes o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Que era um trabalho, que era uma coisa que eu estava trabalhando e ia lançar em 2012 também, primeira edição do História do Brasil Vira Lata. Que era uma contestação da história oficial que a esquerda contava nas escolas. Que era uma mentirada só. E continua sendo uma mentirada só. Uma distorção absoluta dos fatos. E aí o Augusto Nunes fez uma entrevista com o Narlock na época. Augusto Nunes está com a gente, né? TV. Augusto Nunes perguntou: você não acha que esse seu livro devia ser adotado nas escolas? E Leonardo Locke deu uma resposta perfeita. Ele disse: não, eu quero que ele seja lido escondido. Ótimo. Nós nos tornamos a contracultura. É isso, vocês viraram a cultura, vocês se acomodaram, vocês petistas, vocês se acomodaram, ganharam. Eu já conversei com petistas, eles admitiram isso, a boca pequena. Virou todo mundo come e dorme, foi todo mundo morar bem, todo mundo no shopping, todo mundo classe média. E aí o povo lá sofrendo, meu cara, não tem mais ninguém que defende o povo, não.
E aí, aqui o outro lado virou contracultura. Nós que éramos os conservadores antigos, que é aquela coisa ligada com os militares, ligada com Sarney, pior do que os militares foi ser ligado com Sarney. Os conservadores foram identificados com Sarney, que nem era para ser identificado, porque o ministro da Fazenda Sarney era que o ultracomunista aquele, que eu esqueço o nome agora. De ideias esquerdistas das piores possíveis e imagináveis. De linha Ciro Gomes. Então, essa lei, não se esqueça, foi congelamento de preços, que é uma medida extremamente danosa. Você leu meu livro, você sabe. Funaro? Seria o Funaro? Não, não, foi depois do Funaro, foi bem pior. Até hoje, Bresser Pereira. É. Bresser é convicto. Tem umas ideias assim, você não precisa de produtividade, você precisa de câmbio. Peraí, né? A reinvenção da roda. Ele é a Maria da Conceição Tavares. Bom, nem Celso. Se eu quiser, não teve, não. Né? Nem Celso Furtado endossaria uma tese dessa. De jeito nenhum, aliás, Celso Furtado endossaria uma tese dessa. Mas, enfim. Só porque eu me perco muito, eu vou pegando. Então, a partir de um determinado momento, esse povo ficou tão lá dentro, ganhou tão fácil a eleição de 2010. 10 anos de poder, 10 anos mamando, 10 anos se dando bem, e nós passamos a ser a contracultura. E a contracultura tem um charme irresistível. Porque aí as pessoas começam a estar satisfeitas e a insatisfação acaba vindo para quem é a contracultura. E ninguém era mais contracultura do que o Bolsonaro a partir de um determinado momento. E ele é uma Não, a partir de um determinado momento, vamos deixar claro. Porque né? Durante o governo Lula, Bolsonaro sequer fez oposição a Lula. Compôs a base com o PP. Uhum. Ninguém nega isso, nem ele nega isso. Nem ele nega acreditava, né, que o... Não, porque ele era sindicalista. O Bolsonaro ele tem uma origem, quem conhece, a origem dele era sindical, dentro das Forças Armadas. Aquele sindicalismo proibido dos militares, é proibido. Mas ele era sindicalista e tal. Então ele tinha uma visão ele tinha uma visão estatista, tinha uma visão estatizante e tal. Isso foi mudando com o tempo, quando ele começa a se aproximar, quando ele sai desse meio corporativista que tinha elegido as primeiras vezes, porque a eleição dele para vereador no Rio foi os militares. A primeira eleição do deputado federal foram os militares, as viúvas dos militares, a corporação que o elege. Isso aí. O Bolsonaro, só a partir de um determinado momento, que eu não sei precisar agora, teria que pesquisar melhor para precisar, mas não é muito distante no tempo, ele passa a se identificar com as classes produtivas brasileiras. E passa a tomar as dores das classes produtivas brasileiras. E a classe produtiva brasileira é basicamente o agronegócio, né? Os comerciantes, a indústria, os prestadores de serviço. Principalmente os médios, pequenos e médios, que sentem mais na pele a precariedade que é você fazer negócio no Brasil. A precariedade que é você empreender no Brasil. Então, e os trabalhadores também, os trabalhadores que querem progredir, porque tem aquele trabalhador que quer progredir, tem aquele trabalhador que tem o sonho de ficar rico, não fica toda hora na justiça de trabalho, não. Ele quer criar uma reputação, ele quer ganhar mais, ele quer fazer curso de especialização, quer fazer uma faculdade para ganhar mais, para ter uma função melhor. Então, essa pessoa também é uma base produtiva muito forte e passa a ter a ideologia da produção, a ideologia de quem produz e que quer que quem produz, quem paga impostos, daqui a pouco vai querer que o governo seja minimamente eficiente, que pare de roubar também. Perfeito. Bom, eu me alonguei demais, mas basicamente é isso. Quer dizer, eu acho que... Você está falando sobre 2013, 2013. O que gerou 2013 isso tudo, né? É um movimento claramente de uma esquerda insatisfeita, de uma esquerda que não estava mamando, porque os black blocs não estavam mamando, ou não estavam mamando o suficiente. Não estavam naquele bem bom, não estavam no Leblon nem em Ipanema, ou estavam no Leblon e Ipanema, mas o dinheiro do papai e da mamãe. Aconteceu muito, a turma do Todinho. Mas era o pessoal que não se sentia representado a partir do determinado pelo governo do PT. Não era suficiente para aquela turma, mas simplesmente o inimigo está na chuva. Sobretudo em São Paulo, em que o inimigo estava mais ou menos na chuva, porque o PSDB vinha de derrotar o PT ali, eleição após eleição.
E aí aquela direita conservadora, aquela força latente, aproveitou que não sabia fazer manifestação, né? Aproveitou aquele embalo ali, né, da esquerda insatisfeita, né? E se apossou daquilo dali e amplificou aquilo dali com uma força que a esquerda nunca teria, né? Primeiro que não tem tanta gente assim para produzir um movimento daquele porte, né? E segundo que não teria a espontaneidade, né? Com que aquela coisa surgiu, cresceu e desembocou, né, no que a gente é hoje, né, com um presidente da República eleito pela direita, né, com vários movimentos de direita, inclusive o que eu faço parte, espalhado pelo Brasil afora. É uma coisa ainda meio desordenada, que precisa se profissionalizar, mas é uma força tremenda e irresistível, né? E, e aquilo dali eu acho que foi o Big Bang da direita, dessa nova direita, né? A direita que a esquerda já julgava ter sido sepultada, né? O Lula se gabou disso daí, né? Nós não temos nenhum candidato à presidência de direita, falando aquilo como se fosse, né, a essência da democracia, né? Você não ter nenhum candidato de Não, oposição. ele chegou em Salvador em 2012. Você lembra daquele discurso em 2012 em Salvador? Nós tínhamos o ACM Neto, que tinha apoio da direita aqui. Hoje não tem mais, mas não tem mais da direita mais identificada como tal. E aí, e ele tinha lá o candidato dele. Bom, aí foi fazer um comício no centro, na Praça Castro Alves, Salvador. E ele disse assim: se o DEM perder aqui, nós vamos derrotar o DEM aqui, o Democratas, já era DEM, PFL, porque a gente vai acabar com esse partido. E é uma coisa fantástica que a gente vai ter feito na história do Brasil, que é acabar com esse partido. Olha só. Foi aí que ele fez renascer o DEM. É aquilo, você empurra o teu inimigo para a contracultura, você corre um risco danado. Na hora que tiver insatisfação, a satisfação vai pro teu lado. Você elege inimigo. Eu quero ser eleito inimigo de um governo que está cansado. O governo Dilma estava cansado. Mas o autoritarismo dessa gente, né, Aurélio, ele é tão internalizado, ele é tão forte que eles não conseguem esconder por muito tempo, né? Não, Sempre, acho que sempre Lula pessoalmente, pela história dele, que coisa toda, ele teve tipo assim, ele foi talhado, foi talhado ao longo do tempo para uma certa moderação democrática e você vê que ele não tenta um terceiro mandato e tem algumas coisas que ele não topa fazer. Dilma não tinha, Dilma era comunista completa, a clareza completa quanto não estou dizendo que Lula não simpatiza com o socialismo, simpatiza, claro, deixou claro, elogiava o Fidel, elogiava Chaves e tal, sabia o que estava fazendo. Ele é suficientemente inteligente e leu alguma coisa ainda que seja artigos, não precisa inteiro, para saber o que ele estava defendendo. Mas ele tinha medo, talvez, de passar para a história como alguém autoritário, como alguém. Mas Dilma não tinha esse problema. Mas Dilma, desde o começo, não tinha carisma. O carisma todo dela era em cima de Lula. Ela dependia de Lula. E aí é um episódio fantástico, né? Todo mundo sabe. Na política, mas ninguém pode provar. Que foi o Congresso do PT do início para maio, abril ou maio de 2014, em que o partido decidiria no Congresso se referendava Dilma como candidata à reeleição. O que todo mundo diz, eu já vi de pessoas que estavam lá, não posso dizer nomes, evidentemente, é que Lula Lula? queria ser o candidato de 2014. E ele podia ser em 2014. Em Ah, 2014 sim, já na reeleição. ele não era ficha suja. Ele podia Uhum. tentar o terceiro mandato ali. Era só Dilma não ser escolhida naquele Congresso para continuar. Para ser candidata à reeleição. O partido não é obrigado,
Poucas pessoas sabem disso. O partido não é obrigado em convenção. Ah, você é prefeito. O partido não é obrigado a te dar a legenda para a reeleição. O governador é a mesma coisa. É um costume dar, mas não é obrigado. Né? É um costume. Você fica meio chato você chegar para o eleitorado e dizer, bom, eu não apoio, eu sou o partido do presidente, mas não apoio a reeleição dele. É, é complicado, por isso que não costuma acontecer. Mas É algo traumático demais, né? Para é, encarar. não, mas existia, pelo que eu soube, a possibilidade foi real. E ela não se concretizou por uma questão, uma coisa que seria uma espécie de racha interna. E depois, tudo bem, depois eles acertar de novo, mas é, você, já em 2012, quando o crescimento do PIB começa a ratear, porque se dizia aquela coisa de, o PIB vai crescer e tal, o PIB tinha crescido muito em 2009, 2010, né? 2010 principalmente. Então você vê aquele boom. Aí em 2012 já começa a dar aquele sinais de bolha imobiliária, então, de coisas que o modelo começa a cansar. Né? E quando o modelo cansa, aí tem jeito, governos envelhecem. E na democracia eles envelhecem mais rápido. Ainda bem que envelhecem. E com os erros cometidos pelo PT, né, eu digo além dos acertos, né? Na conta dos acertos eu coloco a corrupção, o aparelhamento, porque isso, dentro da visão deles, foram acertos. Não, peraí, Roberto. 2003, Palocci, Marcos Lisboa e Meirelles estavam no governo. Fizeram um ano de austeridade perfeita. Eu elogiaria em qualquer governo. O Sim, primeiro governo Lula com mensalão, que seja, sabe, mas é, o primeiro governo Lula não é irresponsável na condição econômica. Embora já cometa erros, não poucos, tá? Erros de concepção, erros de até não fazer certas reformas que tinha que fazer e tal, porque não fazia por ideologia. Dá de erros, não tem dúvida. Mas dizer que tudo foi erro, não. Eu não concordo que tudo foi erro. Claro que com o passar do tempo eles vão errando mais, errando mais, errando mais. Dilma chegando no fim é um desastre. Tenta consertar alguma coisa com o Levi, que o Levi até faz um negócio. Bom, pra você ter uma ideia, nem Dilma não foi toda errada. Dilma tirou a aposentadoria integral para os servidores públicos. Foi ela que fez isso no decreto e criou o FUNPRESP, os servidores federais. A partir de Dilma, quem entrar, não entra, não tem mais. Joaquim Levy tirou a pensão integral de viúvos e viúvas de servidores públicos de carreira. Foi Joaquim Levy que fez isso, no governo Dilma. Então, eu reconheço quem fez coisa certa quando acertou. Mas, no geral, na média, na soma, foi um governo que, pelo menos a partir de 2008, é francamente desenvolvimentista e toma medidas que afetam negativamente a produtividade geral dos fatores. Que é o grande problema, você planta a pobreza lá para frente. sim, sim. Mas eu digo que, além disso, teve também a questão do petróleo, né? Uma economia muito fundamentada em cima disso, das commodities, preço muito mais alto, né? Naquele início. Ou seja, ele pegou todas as condições, né? Para fazer as bases de um país, né? Que poderia crescer e usufruir dessas bases no futuro, né? Mas, como você disse, uma política muito desenvolvimentista, né? Essa coisa muito centralizadora, e acabou desaguando nisso que a gente viu por aí, né? Mas aí você veja, né, como as coisas já vieram lá de trás, né, que o erro tá naquela Constituição de 88 também. Isso é uma coisa que eu criticava lá atrás, Constituição de 88, né, você vê como uma guerra antiga, né? Logo em seguida, muita gente viu, pô, isso aqui foi errado. Você disse que teve boom das commodities, mas o fato da pauta, chama-se termos de troca, comércio internacional,
O fato da pauta brasileira estar baseada em produtos primários, com todos os méritos do agronegócio, quem me conhece sabe a minha defesa do agronegócio, Uhum. é, contrasta com o fato de que no final dos anos 1970, começo dos anos 1980, a maior parte da nossa pauta de exportação era de manufaturado. A nossa indústria, em 1980, era mais competitiva que a da Coreia do Sul, no mesmo ano. Olha só. E já tinha LG e Samsung. E nós fizemos o É, caminho inverso da Coreia do Sul de lá para cá, né? exatamente. Por quê? Porque a gente perdeu produtividade em termos relativos. E aí você ganha nos termos de troca, o que faz enganar isso. Isso disfarça, você tem razão. Eles pegam, a soja está cara, o minério de ferro está caro, você passa a produzir mais petróleo, embora não, a conta petróleo nunca foi superavitária. Aquela história, nós somos autossuficientes, não, não somos. A conta petróleo é um negócio bem complexo, para explicar é difícil também. Mas enfim, só para resumir a história, o problema é que você não fez medidas. Depois da Constituição de 88, ela é altamente contrária, ela é altamente ruim para a produtividade geral dos fatores como incentivo, ela incentiva o contrário. Tem vários gatilhos ali. Um deles, por exemplo, é os gastos excessivos dos legislativos, que é uma coisa escabrosa. Os gastos excessivos dos órgãos de controle e do judiciário, coisa escabrosa. Então, a perda as pessoas vão fazer concurso. As melhores pessoas vão fazer concurso público, não vão se dedicar à produção para produzir nada. A base produtiva do país fica abandonada. Dos melhores cabeças. Elas vão fazer concurso público. Isso está na Constituição de 88, que criou uma série de privilégios e depois criou as bases para se criar privilégios. Né? Numa época que reconhece os os agentes de Estado ganhavam relativamente pouco. O que é ruim, tem esse lado ruim. Acho que o agente de Estado tem que ganhar pouco. Perigoso. Isso é ruim para o país. O agente de Estado. Turma toda aí e não inchado do jeito que é. Então, são coisas que são bases que começou errado lá atrás. A política, o socialismo do PT, né? Ele casou muito bem com essa mentalidade, né, paternalista do Estado brasileiro em relação à população, ao cidadão, que acabou absorvendo isso daí, né? A gente nunca teve uma cultura, assim, eu, como leigo, eu vejo isso, que a gente nunca teve uma cultura como é a cultura americana, no sentido a própria subsistência, no sentido do trabalho, no sentido da responsabilidade perante a vida. Nos Estados Unidos é cultural a criancinha vender suco de limão na porta, né? Mas Já é, nós já pensamos assim. O brasileiro é já foi, lamentável o que a gente tenha brasileiro feito. já foi mais assim. Só que é uma coisa que eu era mesmo criança quando É, quando começou aquele movimento, a contracultura em 1982 era ser MDB, MDB, PT, era ser contra os militares que estavam saindo, era ser contra qualquer coisa conservadora, qualquer coisa liberal, qualquer coisa que representasse o antigo regime que realmente estava indo mal. Figueiredo era um presidente extremamente impopular e que fazia tudo para ser impopular também, né? Isso de passagem. Né? Enfim, um governo marcado pela inação no final. Bom, e com muitos erros, né? O Geisel foi um estatizante, aquele lei da reserva de mercado de informática, que foi um atraso. Né? Tomaram medidas muito ruins no final do. A segunda metade dos governos militares é muito ruim em termos de governança. Bom, mas aí a contracultura vai para o lado da esquerda, né? E ela se torna extremamente voluntarista com o plano cruzado. O plano cruzado ele representa a vitória do voluntarismo. O voluntarismo dá certo. O plano cruzado desgraçadamente dá certo. Ele dá certo naquele momento. Depois é que vai pagar a conta no ano seguinte. Ele elege o MDB o PMDB para o Brasil inteiro, lembra? O PMDB fez todos os governadores. Isso era muito pequeno. Mas o PMDB fez todos os governadores em 1976, ou quase todos, não. Mas em cima do plano cruzado.
Sarney estava no PMDB, o PMDB representava, aquela Ulisses Guimarães e tal. 1986? Que é o Plano Cruzado. O Plano Cruzado é de 1986. Uhum. Isso de 1986. E é congelamento de preço, nada mais, nada menos que o velho congelamento de preço. É uma das piores políticas que você pode adotar em qualquer época, em qualquer lugar. Ela não dá certo nunca. Ela é extremamente danosa para as bases econômicas. Né? Ela desarruma tudo. Ela é areia nas engrenagens azeitadas dos sistemas de troca. É uma aberração, né? É completo. Você não sabe quanto que o cara vai comprar, como é que você vai definir o que o cara vai vender, por quanto ele vai vender, né? Exatamente. Não, você trava todo o sistema econômico, você trava o investimento, você inviabiliza tudo. E você cria uma insegurança jurídica muito grande. Porque, peraí, eu vou investir daqui a 2, 3 anos fazendo de novo, eu tô ferrado. Tira a confiança, mina a confiança das pessoas. E confiança é fundamental na economia. É só com o plano cruzado, com o plano real, que você vai resgatar. Realmente, que o plano real faz um controle da inflação sem usar o congelamento. Que é o grande barato do plano real, que faz toda a diferença que a gente mantém até hoje. Apesar de ter corrido o risco de dominância fiscal no final do governo Dilma. E a gente ter cuidado para vamos ter moderação nesse momento, nós não podemos cair de novo nesse problema da dominância fiscal. A dominância fiscal é um quadro gravíssimo. E quando você não faz as reformas, você não faz os ajustes que você tinha que fazer, e aí a inflação faz por você. Isso aí. A inflação é um remédio, não é um veneno. Perfeito. Ela vem para ser o remédio último. Não tomou os outros, não tomou aspirina, você vai ter que tomar um remédio bem mais forte agora. É? É amargo, né? Aí eu vejo, pessoal, a inflação surgindo aí. Você estava até vendo um vídeo sobre a situação que o Lula transformou em área de reserva indígena o norte de Roraima, Não, aquilo foi terrível. né? A Que era Raposa uma Pedra do área, Sol. Raposa Serra do Sol. exatamente, que era uma área que Ah, nem os produzia índios gostaram daquilo. Nem os índios muito queriam aquilo. arroz, Isso né? é. Que gerava muito emprego e tal, e que Que produzia arroz no produzisse texto. muito arroz, mas pelo menos um lugar como Roraima, com a população de Roraima, fazia diferença. Aquela produção de lá, que não era só arroz também. Mas enfim, aquilo foi um absurdo completo. Um completo absurdo. E transformou o eleitorado de Roraima em antipetista até hoje, ainda bem. Isso aconteceu no sul da Bahia também. Eu mostrei em livros, em outros livros, inclusive neste livro, no Estado Brasileiro, até eu aponto. Uhum. Antropólogos, não foi o PT que fez isso. Ditos antropólogos, mas não são antropólogos na concepção fiéis a certos princípios da antropologia. Eles inventaram, isso é invenção, não conheço a história para saber que é invenção, eu provo que é invenção. Eles inventaram índios. E aí, terras produtivas do município de Buerarema, principalmente, Bahia. Ilhéus, essa área aí? Como? Em Ilhéus? Não, na região de Ilhéus Tabuna, mas é especificamente num determinado recorte lá regional que tem um forte no município de Buerarema, que eu conheço. Bom, que já foi um grande produtor de cacau, aquela coisa toda. Bom, o que acontece? Eles conseguiram um feito extraordinário lá, eles achando que estava ajudando o PT. Eles acham que estava ajudando o PT, vamos fazer a revolução. Eles conseguiram o feito de que em 2014 Dilma ganhou de lavada em tudo quanto é município do interior da Bahia e perdeu em Buerarema. A Aécio ganhou lá. Como ganhou em Roraima, de lavada. Porque isso é tão revoltante para as pessoas que trabalham para música. E você sabe que é mentira, você sabe que é falso, você sabe que é invenção, você sabe que isso é identitarismo. É aquilo que João Pereira Coutinho escreveu no passado. Esse identitarismo, ele é tão marcadamente, esse é um tribalismo
tão marcadamente falso, mentiroso, asqueroso, contra qualquer valor do homem comum, contra a biologia, contra o cristianismo, enfim, contra tudo que nós temos apreço, contra a família. Contra a própria Que dignidade do cidadão, né? Porque o que acontece, as pessoas em geral, o homem comum, você sabe, Roberto, é uma pessoa moderada. É uma pessoa que não quer os extremos. É uma pessoa que quer a previsibilidade, que quer ir dormir hoje sabendo que amanhã vai ser um dia sereno. Em que ele vai poder trabalhar, vai poder produzir, vai poder botar na poupança para comprar uma casa amanhã, fazer alguma coisa assim. Esse é o homem comum. É o homem que tem seus sonhos. O homem comum é moderado. E o homem comum é 80% da população. Então, quando nos Estados Unidos é 8% segundo pesquisa. Quando essa horda, que nem Átila pensou em algo tão autoritário, totalitário, degradante quanto essa gente pensa, certo? Que é politicamente correto, esse pós-modernismo. Quando eles atacam o homem comum dessa forma, de uma forma tão violenta, o homem comum vai procurar em abrigo em quem sempre tratou essa gente como inimiga. Então, aí é que nós conservadores desaparecemos. Aí nós somos a reação. Porque nós sempre fomos contra eles. Nós sabemos quem eles são. Nós sabemos por que eles agem assim. Nós sabemos as táticas. Nós sabemos de onde eles vêm. Por que eles estão aí. Qual é o jogo deles. Então, aí quando você elege o cara lá na Polônia, que esse é até estatizante, não gosto dele porque ele é estatizante. Quando elege o Orbán na Hungria, quando elege o Trump, quando elege o Bolsonaro, as pessoas ficam, mas por quê? Porque o homem comum se sentiu ameaçado. E quando você se sente ameaçado, você procura quem tem uma metralhadora e uma espingarda na mão. Você não procura uma gente mansa quando você se sente ameaçado. Exatamente. E nesse caso aí das reservas indígenas, é tão óbvio que isso daí representa interesses estrangeiros, né, em questão de exploração de minérios, que são contrabandeados e tudo mais, né, ouro e diamante. Mas a causa imediata é o antropólogo petista altamente ressentido, pessoa altamente de mal com a vida, que quer acabar com tudo e acha que com isso ele está ajudando a fazer a revolução. Sim. Causa imediata. Aí ele usa esse identitarismo. É o discurso do... Você está em Macaé, está perto do Rio de Janeiro aí. Viveiros de Castro. Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo com conhecimento fantástico. Eu não discuto da cultura dele. Ele leu tudo que eu li e leu uns 50 vezes mais do que eu li. Não é dúvida. Aí Eduardo Viveiros de Castro deu uma entrevista assim. Nós somos infelizes porque nós moramos na cidade grande, nós somos infelizes por causa da civilização. O índio lá no interior da Amazônia é feliz. Se você quer ser feliz, você vai vir lá. Ele está fazendo o quê morando num apartamento grande no Flamengo? Por que ele não foi? Vai ele pegar mosquito. Né? Chega a ser risível mesmo. Porque... o negócio é interessante, eu acho tão bonito dizer isso. É um cinismo tremendo. E eles veem lá fazendeiros produtivos lá, trabalhadores dando emprego para tanta gente. O agronegócio, eles têm um ódio do agronegócio, que eles inventaram todas as mentiras sobre o agronegócio, negócio de agrotóxico, não existe agrotóxico, existe defensivo agrícola. Para começo de conversa, tá? Destrói a natureza, antiecológico, não sei o quê. Antiecológico é você ser improdutivo. Quanto mais produtivo você for, mais ecológico você é. Eles odeiam o agronegócio porque o agronegócio é produtivo. Eles odeiam. Não ficaram a vida inteira financiando a MST? Que aquilo? Até hoje elogia a MST. Não e quando eles perdem alguma reintegração de posse, eles vão lá e destroem a fazenda toda, né? Não, já teve caso na Bahia pior. Eu não tinha reintegração de posse, não. Eles simplesmente pegaram uma ordem, encheram os ônibus e pegaram a fazenda mais produtiva da região e foram lá destruir a fazenda a título de protesto. Então, aliás, como aconteceu no Rio
Rio Grande do Sul, aquela vez do chamado Fórum Social Mundial, em que veio o filho da mãe lá da França, né, o Beauvais, que era a ultra-esquerda radical da França, travestida de pequeno pecuarista que ele era, e foi lá e destruiu a Monsanto, lembra? A fazenda experimental da Monsanto no Rio Grande do Sul. É uma mentalidade extremamente ressentida. A mentalidade de guerra é uma declaração de guerra à sociedade. Perfeito. E realmente tem que ser combatido, né? Com todas as nossas forças, esse tipo de mentalidade ele tem que ser combatido na raiz. Eu trabalho falando um pouco de filhos agora, né? Os seus filhos são mais velhos um pouco, né? Um pouco não, bem mais velhos. Meus têm 7 e 5 anos, né? E eu já tento trabalhar isso desde novo com eles, né? Buscando cada vez mais adquirir mais conhecimento para ter tanta propriedade assim quanto você para poder montar essa mentalidade, mas dentro das ferramentas que eu tenho, procuro já trabalhar desde já uma mentalidade conservadora desde o berço, né? Para que, e conforme eles forem crescendo, adquirindo mais, né, capacidade de argumentação, né, de conversar, de debater, trazer um leque maior, trazer para eles, né, como você falou da contracultura, né, trazer para eles, né, informação e conhecimento que, com certeza, se eu deixar na mão da escola pública, vai ser sonegado a eles, né? Exato. A escola pública está um desastre. A escola pública está funcionando para deixar os pobres mais pobres. Porque o que se ensina ali é um desastre. Né? É pura doutrinação. É aquela ideia E, absurda de educar para transformar. A finalidade da educação não é essa. A finalidade da educação é dar ferramentas cognitivas para que aquele aluno, e é isso que o pai dele quer, vença na vida. Que ele tenha condições de vencer na vida. Que ele seja perfeito, produtivo, para que ele mude de condição. Quando o pai manda um filho para a escola, ele quer que o filho. Eu sou pai, eu sei, você é pai e sabe disso. Ele quer que o filho supere o pai. Todos os pais querem que os filhos superem os pais. Por isso que manda para a escola e quer que ele aprenda, quer que ele se aplique. perfeito, né? Aí a gente manda o filho para a escola e ele, de repente, adquire uma bagagem, né, de narrativas, de frases prontas que confrontam justamente aquela boa intenção que você tem em relação a ele, né? Isso é Não, terrível. a escola está ensinando que tudo que os pais, avós dele fizeram é uma porcaria. Eram todos malvados de carteirinha que fizeram uma sociedade péssima e que ele vive numa sociedade péssima. E que antigamente era melhor. É retrotopia. Quando não é verdade, isso é mentira. Aquele vídeo que você fez Eu fiz o vídeo, você viu o vídeo, o Cartão para os Jovem? jovens foi excelente. Eu vou 5 minutos. fazer eu vou postar na minha página, na página do Direito a Macaé, mas eu tenho que fazer isso num horário certo para poder ter uma visualização maior. Quando eu montei o vídeo, que eu casei a frase com a imagem daqueles jovens de 17, 18, 19 anos Foi perfeito, perfeito. desembarcando no dia D, na Normandia, para combater o nazismo, eles morreram por nós. Esses morreram por nós de verdade. Esses morreram para nos dar liberdade. Perfeito. Se jogaram para a morte. E eles são ou ignorados ou às vezes até odiados, Não, né? eles são vistos como soldados de um ocidente inclemente, de um ocidente que causa toda a pobreza e toda a miséria, quando é o contrário. O ocidente aboliu a escravatura, o ocidente criou a única sociedade próspera e livre que já existia na face da terra. Perfeito. E mais, eles dizem representar os gays, os homossexuais. Que enganação terrível! Foi uma sociedade homonormativa que fundou o Ocidente, foi a Grécia Antiga que era homonormativa. E em nenhuma sociedade houve tanta liberdade para a homossexualidade, com todas as perseguições e preconceitos que existem. Não estou dando razão a isso, não. Eu não tenho Aham. preconceito, mas eu sei que existe preconceito. Na média, não tem o que discutir. O Ocidente sempre foi muito mais tolerante que qualquer outra sociedade.
Vá ser homossexual Exatamente. entre os islâmicos, entre os chineses, para você ver o que acontece. É. E Na eles têm. Rússia, o Putin não é aliado? Cadê? Vá ser homossexual na Rússia. Vai, vai. Os países islâmicos que eles pagam o maior pau, né? Falam tão bem, né? Que é tão lindo e maravilhoso, vai fazer Vai pedir liberdade manifestação sexual pelos lá. direitos LGBT lá em Teherã, lá, É, né? exato. Vai pedir liberdade sexual. Liberdade sexual você tem aqui. Exatamente. E aí eles têm a pachorra de dizer que o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. O Brasil é o país que mais mata, de repente, aí, não sei se mudou alguma coisa nos últimos anos, mas tem aquele número emblemático dos 70 mil, né? Mas mata seres humanos, né? E aí entra todo mundo. Claro. Só E entra também, eventualmente, um brutamontes, um filho da mãe, que mata alguém por preconceito. Isso é abominável. Essa pessoa tem que ser e é severamente raríssimo. punida. E no Ah, Brasil é e outra coisa, raríssimo. eles ainda falam, tem a descaração de falar em cultura de estupro. Cultura de estupro é essa lei que a esquerda brasileira impôs que o estuprador que for condenado, que é 1 em 1000 que é condenado, passa 1 ano preso para sair de lá e estragar a vida de outra mulher. 1, 2, 3, 5, até ser pego de novo. É essa a cultura de estupro. E essa cultura de Essa é estupro é exatamente. 100% de esquerda. Eu sempre fui contra ela. Para mim, estuprador corta fora, não é nem química. Eu fazia como já fizeram no século XIX, alguns juízes faziam no Brasil, fizeram por liberalidade, não era lei. Mas mandavam cortar fora, no facão. Hum? Eu já. Nisso daí a gente diverge, né, Aurélio? A Eu sei, gente concorda que eu sou contra a pena de morte. A minha visão cristã eu sou a favor. não admite a pena de morte, não admite matar ninguém a sangue frio. É a minha visão, não creio que eu vá mudar essa visão, é a visão que eu trago a vida inteira. Em certos casos eu sou a favor, sim. Tendo a pena comprovada, a culpa comprovada, eu sou totalmente a favor. Mas, realmente, se no Brasil pudesse aplicar essa pena aí que você falou, já me dava mais por satisfeito do que com pena de Gente, morte. a ministra Damares tem toda a razão. O Brasil tem uma epidemia de crianças abusadas. Que É, sociedade você está criando para o futuro em que um percentual altíssimo, a gente não sabe o número exato, claro, porque tudo é escondido, né? Essas coisas não são apuradas. O Brasil não se investiga crime. O Estado de Direito é muito, muito frágil no Brasil nesse sentido. É, que sociedade você está criando? Uma sociedade conivente com abuso sexual de crianças? Isso é abominável. é terrível. Exatamente. São uma conivência com aquilo que é indefensável, que é inaceitável e que acaba amplificando, né, a vontade, né, esse sentimento de impunidade de quem tem a capacidade de fazer esse mal, né? E essa gente é tão insensível, mas tão insensível. Quando a Damares foi escolhida ministra pelo presidente Bolsonaro, a Damares teve aquela frase, né, que recuperaram dela, na verdade, que ela disse que quando ela sofria abusos constantes de um pastor lá em Aracaju, ela subiu no Uhum. pé de goiabeira para falar com Deus. Uma criança. Eles fizeram troça Troça do disso? sofrimento dela. Como é que a pessoa pode fazer troça disso? É. E dizer que é contra o estupro? Eles são canalhamente hipócritas, né? Hum. Isso é São. uma total falta de sensibilidade para começo de conversa, né? Se uma pessoa de esquerda me dissesse, se fosse nomeada ministra e dissesse isso, eu teria o maior respeito pelo relato. Totalmente. Total respeito. Respeito humano. Porque criança, Roberto, eu não gosto de contar, mas não tenho problema de contar. Eu fui abusado quando era criança, criança mesmo, 6 anos. E terrivelmente, eu escapei de morrer, né? Ela Que me isso. deixou vivo, né?
tá? Mas o que acontece, poxa, é, e a gente vê, quem tem filho sabe, que é uma criança indefesa diante de um É, estuprador, diante de um abusador. Que tipo de gente é um abusador de criança? Não dá para aceitar isso. Não dá para tolerar isso. Eu não tolero. nem eu, nem eu. E, enfim, quando a gente vai colocando essas questões em pratos limpos, né, a gente vê que a gente não pode retroceder dessa luta, né, não pode, em nenhum momento, voltar àquele estado de apatia, né, de antes. Não pode se É, acomodar, principalmente que esse é um problema sério. Achar que a esquerda está derrotada, achar que a é, briga é direita versus direita agora. Comigo não tem fogo amigo. Né? tiramos o PT da presidência, ganhamos a batalha. Pronto. Pelo contrário. Eles nunca mais voltam. Eles voltam, sim. Se a gente relaxar, eles voltam. Eles perderam porque eles relaxaram. Eles perderam o Exatamente. poder porque eles relaxaram. Porque eles achavam que, é aquele discurso de 2012 do Lula. Ah, vamos acabar com o poder, agora acabou. Sim, é tipo assim, ganhamos para sempre. Não é. Quem acha que ganhou para sempre já perdeu. E Exatamente. você levantou um ponto fundamental, Roberto, que eu acho que é legal, que você até me falou antes da entrevista. E falou agora na entrevista. Nós da direita, eu não gosto de usar a palavra doutrinário, que doutrinário vem de doutrina, aliás, um apostamento indevido de questões da igreja, doutrina da igreja. Uhum. Mas o conhecimento falta para a gente, para nossas pessoas que estão do nosso lado, ter mais acesso ao conhecimento, até pela educação deficiente do Brasil, né? Conhecer leituras, né? Nelson Rodrigues, por exemplo, é uma grande referência para a gente, tantos outros autores que têm tanto a nos ensinar, né? Na história. Nem tanto, no Evangelho segundo a Filosofia, você tem aí também, eu cito vários, eu cito dezenas, centenas de autores que ensinam a ser conservador e ensinam a defender princípios conservadores. Eu vou ler seu livro ainda, É, Aurélio. Eu estou aqui com ele aqui. Eu só terminei o História do Brasil Vira-Lata. Eu falei, vou deixar minha mente descansar um pouquinho de Aurélio. Vou ler alguma coisa é, nesse meio termo aí. Depois eu volto no Evangelho segundo a Filosofia, que parece ser um livro mais denso, né? Mais. eu não sou um autor fácil, de jeito nenhum. É, Acho que jamais serei um autor fácil. Mas mas eu vou. eu às vezes, eu estou fazendo muito audiovisual, porque o audiovisual talvez me dê a chance, como foi naquele vídeo que eu ainda quero. Eu quero que viralize aquele vídeo, Cartão Jovem, de tentar falar mais de perto as pessoas, para despertar as pessoas lá na base, para se aprofundar cada vez mais, para buscar mais e mais conhecimento. E o Isso é conhecimento está do nosso legal. lado, eu não tenho dúvida de toda a ciência, de toda a história. Você veja, quem é o inimigo número um dos pós-modernistas do politicamente correto? Quem é o inimigo que eles mais odeiam, 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 tentam desmentir de qualquer coisa, que inclusive a frase de Derrida é perfeita, a ciência é só um discurso. Eu acredito. Biologia, biologia, eles odeiam a biologia. A biologia, eu ia falar que era o cristianismo. Não, mas a biologia é mais do que o cristianismo. O cristianismo eles consideram um inimigo derrotado. Ainda bem que eles consideram. Isso Leva engano, né? vai ter troco. Que nos desprezem, que nos fazem o favor de desprezar. É, A mesma coisa acontece. Os padres comunistas tomaram a CNBB para si há muito tempo, o Sindicato dos Bispos, e acharam que acabaram com a raça, porque para eles é uma raça maldita, dos católicos conservadores fiéis à tradição da igreja. Eles estão enganados. O tempo vai mostrar para eles que eles estão enganados. amém. Amém. Bom, eu quero te deixar, eu falei o tempo todo, Roberto, você é o convidado. Rapaz, para mim é muito importante ouvir você Eu falar, ainda quero mais ao vivo, deixar. assim, a gente bater esse papo, é fenomenal. Eu sei que você se Mas, manifesta muito nas redes sociais e tal, eu quero ouvir você falar. Contar como é que tá a coisa aí em Macaé, contar da sua história, contar da sua família, da sua vida, da sua trajetória, do seu trabalho, das coisas que você faz, das coisas que você pensa.
Enfim, vamos falar de política macaense Até agora. porque a gente está com 1h40 de programa, mas vai. Tem que. 1h40. É. É, Macaé, em termos de política, ela reproduz aquela configuração que a gente vê, né, em nível federal, né? Macaé é um micro-universo assim, da política no cenário nacional. Ela tem ah, ah, os seus, é, o seu establishment, o seu próprio establishment, né, corrupto, né, e populista que vigora aí há mais de 30 anos na política macaense, né? E a gente está lutando aí agora contra esse establishment. Você vê, nós temos 5 candidatos aí atualmente com chance de ganhar a- as eleições aqui Para prefeito. para prefeito. 2 são, sabe aquela estratégia das tesouras? 2 desses candidatos são do prefeito. Metade apoia um e a outra metade do pessoal do prefeito apoia o outro. É o Arena 1, Arena 2, como era na década de 70. E eles, já ouvi dizer que eles têm acordo entre eles para um abrir mão da candidatura na reta final e tal, aquela coisa toda. Os outros, dos outros 3 candidatos, 2, um é filho de um prefeito que já foi eleito e teve reeleição, né? E o outro é o próprio, né, prefeito que antes desse que está no poder já há dois mandatos também, foi eleito e foi reeleito também. E contra essa turma toda, né, de gente que está mamando na teta e gente que quer voltar a mamar na teta, nós temos um candidato, que é o candidato que eu apoio, que é o André, que ele é do Partido Republicanos aqui, e ele tem o apoio de toda a base bolsonarista, tanto aqui no Rio de Janeiro no, quanto em Brasília, né? Deputados federais e deputados estaduais bolsonaristas, todos eles apoiam, demonstrando um claro apoio aí do presidente Bolsonaro a ele. Bolsonaro, logicamente, não está se manifestando E ainda nem deve se manifestar. Eu até eu defendo isso claramente. né, em eleições municipais, de repente, porque pode melindrar alguns partidos que fazem parte da sua base de apoio e Não, tudo não mais. é nem por isso, é porque você pode vir a perder uma eleição por questões municipais. Ah, mas você tem um prefeito competente que é do DEM, e daí? Ele vai ser eleito por isso. E não porque apoia o presidente ou deixa o presidente apoiar. As pessoas têm direito de ter um voto descasado e a maioria vai fazer um voto descasado. E aí, se você declara apoio, você corre o risco de ser derrotado sem ter sido derrotado. Aham. Pode ser. Mas, de qualquer forma, o cenário aqui é esse, né? O apoio é claro, né? Para onde tende o apoio do poder público, está expresso aí na base de bolsonaristas com mandato que apoiam o presidente, mas o apoio direto dele realmente não existe, mas isso Ainda bem que ele é assim, porque eu lembro de Lula. Lula pegava e abraçava tudo quanto era candidato a prefeito do Brasil inteiro. O cara é um horror. agora. E a gente está aí lutando para eleger esse cara, né? Justamente para que haja uma mudança realmente, que haja uma rotatividade, porque, voltando, né, tem esses 2 candidatos a prefeito, os outros 2 que vieram antes são da mesma família, né? São da mesma família, eles disputam ali um contra o outro, mas são a mesma família, conversam entre si, e para que a gente possa ter a possibilidade de uma mudança, né, real no cenário político aqui da cidade. E a gente está lutando aí, né? Estamos tentando lutar muito mais do que contra um candidato, a gente está tentando lutar contra uma mentalidade, né? Porque eu, na última live aí que eu fiz com um amigo lá que é candidato a vereador, com o Renan,
ele disse que Macaé tem mais funcionário público do que Niterói, né, que é uma cidade muito maior, muito mais populosa. É por causa do royalties, né? Né? Pois é. Então, essa questão da política atuando aí. É difícil dinheiro de petróleo fazer bem a alguém. Eu já escrevi sobre isso, você sabe. É mesmo? É. Pois é muita grana. São Em dois. vez de você investir no que deveria investir, em vez de você criar bases para o futuro, para quando isso não tiver mais posto, e um dia não estará, você faz isso, faz um monte de concurso e enche de funcionário público. Para quê? Para você ter base política depois. Né? Isso é burrice, né? Do ponto de vista do município, da cidade, é uma burrice. E aqui, além de concursos, tem os cargos comissionados, né? Que Sim. já foi uma festa tremenda aí, né, em governos anteriores, né? E hoje a cidade está aí, né? 2,4 bilhões de faturamento, né? De arrecadação, e obras que foram construídas, né, em governos anteriores caindo aos pedaços, assim, né, se acabando no tempo e faltando de tudo em tudo quanto é parte da cidade, né, e esses caras ainda têm algum prestígio. Então, lutar contra isso é muito forte, né? Ainda mais com uma candidatura que a gente tem apoio de gente, né, de bem. Eu digo isso porque Macaé teve 63% de votos em favor de Bolsonaro no segundo turno. Mas mudar essa chave, né, da questão pessoal, de ver a política como algo pessoal no âmbito municipal, para um voto ideológico, um voto. Não é nem um voto ideológico, é um voto por princípios, é um voto por aquilo que a política deveria ser, né? É, é muito. Conservador não pode ser ideológico. Importante Exatamente. sempre Eu lembrar. detesto essa palavra também. Né? Eu digo que é o voto Você anti-ideológico, não né? pode ser capitalista porque capitalismo não existe. O capitalismo foi uma coisa inventada por Marx. E você não pode ser ideológico porque ideologia não existe. A ideologia foi eles que inventaram. Mas eu quero dizer assim, o voto desvinculado do Sim. benefício pessoal que ele pode te proporcionar. É Aham. difícil isso numa cidade que tem esse perfil que eu te passei aí, né? Não, A coisa, e municipal é quase impossível. Porque, na verdade, né? o municipal ele tem as próprias questões municipais. Né? Eu não condeno uma pessoa, por exemplo, que vote num prefeito que tenha feito uma grande gestão. Não estou dizendo que é o caso de Macaé. Que vote num prefeito que. E eventualmente, não estou dizendo que é o caso de Macaé, mas que num Aham. outro município vote num prefeito que tenha feito uma boa gestão. Uma gestão muito boa. E vá à Sim, reeleição, por exemplo. não é o caso aqui. Não é o Não, caso. eu não estou dizendo que é o caso aí. Eu estou dizendo que às vezes você tem que desvincular também, porque às vezes a pessoa vota no candidato a prefeito porque ele foi um bom gestor, e daí? Vai condenar a pessoa por isso. Tem que Ah, tomar cuidado. sim, sim. Não, mas todos eles foram péssimos, corruptos e todos eles de esquerda, né? De Sim, sim. esquerda, ou então Do centro. daquela mentalidade populista, né? Sem nenhum. é, Mas não é pior que Campos, é? Macaé não, é menor que Não, não Campos. é pior que Campos, porque Campos dos Oito Carcazes com os garotinhos quebrou todos os recordes, né? É uma cidade Ah, com que certeza. E agora, o petróleo a tornou mais miserável do que já era. e pelo menos aqui a gente tem uma opção, né? Lá eles nem isso têm, né? De Não, ele já candidatos, assim, tem, já conservadores. existe uma oposição aos garotinhos em Campos. Infelizmente existe. Não, Hum. sim, sim, mas não são o que pode se chamar de conservadores, né? Mas já é alguma coisa. É, Os garotinhos são aquela coisa que não tem comparação. Garotinho, Ciro Gomes, tem uma escolha política no Brasil que é uma coisa séria. é verdade. Essas figuras têm que ser varridas assim da política, né? Pelo voto. Aqui, essa família ela já estava se consolidando assim como tal, né? Mas eles tiveram algumas experiências aí de tentativa de retorno e tal, e se deram mal, porque
Eu acho que o fato de terem permanecido tanto tempo no poder criou uma rejeição, né, por parte da população, mas acabou transferindo isso para outro que era pior que eles, né? Aí cria aquele sentimento, né? A gente era feliz e não sabia, né? E aí o pessoal acaba querendo a volta dessas figuras nefastas, né? Uhum. E isso é terrível, tanto um quanto o outro, né? Tanto os representantes do governo atual quanto os, os anteriores que estão querendo voltar, é terrível. E a gente tem essa opção aí, né? Um cara excelente, não é só porque é apoiado por Bolsonaro, um cara muito inteligente, conversa muito bem, conhece os problemas Sim. da cidade, O tem meu caso é aqui em solução. Salvador. Eu fiz, você deve ter visto a entrevista no canal com o César Leite, que é o candidato a prefeito aqui, que é o único que apoia o presidente Bolsonaro. Né? Tá no canal aqui, a gente bateu todas as questões centrais, né? E Aham. também inteligentíssimo, capacitadíssimo. É mais ou menos o perfil do nosso candidato aqui, André Longobardi. Uhum. Depois eu vou te passar o link e você dá uma olhada. Não, se você na- quiser, se você conseguir, eu gostaria muito de entrevistá-lo. Ah, legal, consigo sim, consigo. Eu acho que ele Vou falar seria com ele, ótimo. Como eu fiz com o vou César falar Leite, com ele. estou fazendo com candidatos a vereadores de Salvador também. Alguns deles conservadores. Legal, vai ser ótimo. Eu divulgo aqui nas nossas páginas e tal, nas E redes sociais dele. eu prometo não fazer o que eu fiz com você, viu? Oi? Prometo não fazer o que eu fiz com você. O quê? De tomar conta do. Ah, não, que isso, cara. Falar mais que o convidado, que coisa chata. Eu falo de coração. Para mim é um prazer conversar com você e te ouvir, porque eu estou aqui só aprendendo e absorvendo aí. Não, você me disse que Mas, a ideia sua era pegar esse vídeo para compartilhar com o pessoal do Jeito Macaé também, como uma coisa instrutiva, enfim. Aí eu também aproveitei para dizer um pouco mais. sim. Mas é isso. É, a questão política aqui em Macaé é essa. É a gente realmente sendo algo novo, né? Tentando fazer as pessoas entenderem que realmente nós somos novidade. Porque agora a gente não sabe o quão quanto da população, né, qual a porcentagem da população macaense que tem aí esses laços, né, com a parte financeira, né, que vai ver somente o lado pessoal, as suas boquinhas, né, e direcionar os seus votos nesse sentido. Tomara que a parte que esteja desvinculada desse sistema seja bem maior, né, e tomara que a gente consiga falar com essas pessoas, né, e, e ter um resultado nas urnas nesse sentido. Essa é a nossa luta aqui. Roberto, a gente está quase com 2 horas, vamos quebrar todos os recordes aí, então eu deixo você para as palavras finais, suas considerações finais. Hum. Meu amigo, mais uma vez, foi um prazer falar com você, uma honra muito grande. Me espelho em você, né, no sentido de ter, né, tanto conhecimento, né, tanto sobre história. Eu nem perguntei a você, deixa eu cortar considerações finais no meio aqui para fazer uma pergunta. Você é historiador? Não, eu já esclareci isso, eu sou Sobral, obras do Mobral. Eu contei, nunca dei certo com escola formal. Aham. Eu só, Então, ó, eu só totalmente entro, autodidata. só entro em faculdade para dar palestra ou para debater. Então, Nunca entrei como eu estudante. Eu te respeito mais ainda e tenho mais ainda como Não, referencial, né? não acho, eu não me gabo disso, não acho que isso é um mérito. Pelo Eu contrário, acho isso, eu acho um eu acho isso, demérito. Isso é uma coisa eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Você ter E essa propriedade de falar de tanta coisa, de filosofia, de história, de economia e ser totalmente autodidata, isso daí é o que eu quero para mim. Quero tirar o atraso, né? Correr atrás do tempo perdido e, enfim, esse eu quero ser assim, né? Buscar ler e formar essa consciência conservadora, né? Tanto pelo próprio objetivo de adquirir conhecimento, né? O conhecimento pelo conhecimento, mas também ter essa responsabilidade, né? De tentar mudar as coisas ao nosso redor, né?
com esse conhecimento, né? Como eu falei, essas verdades, elas acabam nos trazendo certas responsabilidades, né? E primeiramente, comigo, com a minha família, né? Meus filhos, e também com quantos queiram, né, parar para ouvir, né, o que a gente tem a dizer. Então, é isso aí. Eu apreciei muito aí a nossa conversa e vou divulgar cada vez mais aí seu canal, né, que eu acho fantástico, excelente. O melhor tá por vir. Para... Ah, beleza, show de bola. Então é isso aí, Aurélio. Maravilha. Grande Uma abraço. hora e 40. Não, 1h55 de programa. Caramba, passou voando. Beleza, grande abraço. Muito obrigado, Roberto. Desculpa, peço desculpa, realmente vamos dizer, me empolguei. Me empolguei, você me deu essa Não, de liberdade e me forma empolguei. alguma. Né? Beleza. Maravilha. De forma Obrigadão. alguma. Grande Um abraço. grande abraço, Aurélio. Valeu. Deus abençoe aí.